Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Thiago, aqui está tudo bem, graças a Deus. Que Deus nos abençoe mais um dia, mais uma semaninha. Estou aqui hoje, galerinha, para resolver as questões dos conhecimentos gerais da Santa Casa 2023, tá? As questões de Química, espero que vocês gostem. Se você não conhece, entre no canal aí, ó, YouTube, beleza? Meu canalzinho do YouTube aí, eu resolvo as provas da Unesp, Enem, Unicamp, FAMERP, FAMEMA, tá bom? Acredito que vocês vão gostar bastante, beleza? Vamos lá, galerinha. Cloreto de nitrila é um composto formado em ambiente marinho. Em pressão ambiente, ele apresenta temperatura de fusão, ó, menos 30, e de ebulição 5. A figura apresenta uma curva de aquecimento desse composto, é um ATM. Então, como é uma curva de aquecimento, ó, você tem essa região aqui, ó, começa no estado sólido. Depois, aqui, o sólido nessa região aqui, ó, o sólido começa a virar líquido. Então, a gente tem sólido e líquido, né? Aqui é o ponto, aqui ocorre a fusão, que ele falou que é menos 30 graus. Depois que acabar a fusão, daqui para frente a gente tem o estado líquido. Depois aqui no ponto de ebulição, o líquido começa a virar gás. Então a gente tem as duas fases. Aqui ocorre a ebulição. Então, ponto de ebulição, 5 graus Celsius. Né? Perceba que o ponto de fusão e ebulição, né, que ele deu, a substância está em graus Celsius. Porém, ele pergunta o seguinte: a região correspondente à temperatura de 298 Kelvin. Então, o que você tinha que lembrar? Que para você transformar, né, Kelvin em graus Celsius, você tem que subtrair 273, lembra? Ó, a temperatura em Kelvin é a temperatura em graus Celsius mais 273. Então, né, quando você tem a temperatura em graus Celsius e quer transformar em Kelvin, você soma 273. De Kelvin, voltando para graus Celsius, subtrai 273. Então, como está em Kelvin, vou subtrair 273, a temperatura é de 25 graus Celsius. 25 graus, galera, é maior que 5. Ou seja, já é uma temperatura maior que o ponto de ebulição, ou seja, a substância já está no estado gasoso a 25 graus. Então, é a região número 5. Temperatura maior que 5, já 25 é maior que 5, já atingiu o ponto de ebulição, temperatura está no estado, a substância está no estado gasoso, região 5, alternativa D. São bem tranquilos de gráfico de aquecimento, beleza? Vamos lá. Bom, uma questãozinha, galerinha, que fala de radioatividade, tá? Então, você tem uma reação nuclear aí, ó, X mais hélio formando lítio mais raio gama. O que você tem que lembrar aqui? Que raio gama tem carga zero e massa zero. Bom, feito isso, ó, se você não soubesse isso daqui, ó, ele vai perguntar, né? Vamos completar essa reação nuclear. Sempre, né? O que você deve lembrar? Que numa reação nuclear há uma conservação dos membros inferiores e conservação dos membros superiores, ou seja, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Tudo que você tem à esquerda da seta tem que ter à direita da seta. Então, se você pegar os membros inferiores no produto, ó, 3 mais 0, 3. No reagente, o hélio já tem o número atômico 2. Para conservar, ó, nos produtos, ó, 3 mais 0, a soma dá 3. Então, nos reagentes, a soma tem que dar 3. Se o hélio já tem 2, falta 1. Olha lá, o X tem o número atômico 1. Bom, em cima, olha lá, do lado direito, 7 mais 0, total 7.
Então, nos reagentes, a soma tem que dar 7 dos membros superiores. O L é 4, então faltam 3. Então, olha a pergunta. O nuclídeo representado por X tem número de prótons igual a... O número de prótons fica embaixo. Então, ele tem 1 próton. E quantidade de nêutrons, né? Se você fizer na formulinha, lembra? Número de massa é número de prótons mais nêutrons. Número de massa fica em cima, é 3. O número atômico fica embaixo, é 1. Então, 3 menos 1 igual a N. Ou seja, ele tem 2 nêutrons. Ou quem já está acostumado para achar o número de nêutrons, é só pegar o número de massa que está em cima e subtrair o número atômico que está embaixo. Então, fica 3 menos 1, 2 nêutrons. Beleza? Então, número atômico 1, né? Um próton e 2 nêutrons. Alternativa aí, uma questão bem tranquila. Beleza, galerinha? Vamos lá, próxima questão. Questão 53. Olha o que ele diz. A nitroglicerina, deu a forma molecular, é uma medicação empregada na forma injetável em diversas terapias cardiológicas. Ela é disponibilizada para uso hospitalar em ampolas de 10 ml, em solução com concentração 5 mg por ml. Então, ó, a ampola aqui comercializada, o volume inicial, 10 ml. E, né, a concentração da solução, inicial, 5 mg por ml. Bom, para o uso intravenoso, deve-se preparar uma infusão com diluição de uma ampola de nitroglicerina em soro fisiológico até o volume final de 500. Então, eu vou pegar essa ampola de 10, vou diluir com soro para gerar um volume final de 500 ml. Então, olha lá, o volume final que vai ser produzido, 500 ml. Nessa solução para infusão, ou seja, depois que ocorreu a diluição em soro, ele quer saber a concentração da nitroglicerina. Então, ele quer saber a concentração final. Bom, formulinha da diluição é concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. Essa é a formulinha da diluição. Vamos lá. Concentração inicial, 5 mg por ml, volume inicial, 10 ml. Concentração final, que nós vamos descobrir, vai estar em miligramas por ml. É a mesma que a inicial, né? A unidade miligrama por ml. Então, a final vai ser em miligrama por ml. E o volume final, 500. Concentração final, então, deu 0,1 miligramas por ml. Só que as alternativas estão todas em gramas por litro. Então, se você fosse transformar, ó, miligramas por ml, ó, 0,1 miligramas em 1 ml. Se você for transformar esse miligramas em gramas, né? 0,1 vezes 10 a menos 3, né? O mili, 10 a menos 3 gramas. 1 ml, mililitro, mili, 10 a menos 3. Então, 1 ml, 10 a menos 3 litros. Então, o que você vai ter? Olha lá, a concentração final. 0,1 vezes 10 a menos 3 gramas em 1 10 a menos 3 litros. Ó, o 10 a menos 3 cancela, 0,1 por 1, 0,1 grama por litro. O que eu quis mostrar para vocês, galera? Falar 0,1 miligramas por ml é a mesma coisa dizer 0,1 gramas por litro, porque de miligrama para grama, divide por 1000. Ó, de ml para litro, também divide por 1000. Então, vai ficar na mesma. 0,1 miligramas por ml corresponde a 0,1 gramas por litro. Alternativa B. Só quis demonstrar aqui para vocês. Tá bom, galera? Então, eu joguei na forma a concentração em miligramas por ml mesmo. Beleza? Que corresponde, né, a gramas por litro. Beleza? Alternativa B, uma questãozinha, né, bem tranquila de diluição. Vamos lá. Questãozinha 54. Analise o quadro que apresenta as fórmulas estruturais de substâncias líquidas em temperatura ambiente, que são empregados como solventes em síntese orgânicas. A gente tem 4 substâncias e pergunta.
dentre as substâncias apresentadas no quadro, aquelas que, quando misturadas, apresentam interações por ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio são forças, né, intermoleculares, forças de atração entre moléculas. Pode ser essa força entre moléculas iguais ou diferentes. No caso aqui, essa força vai ser entre moléculas diferentes, né, porque ele vai misturar. Então, olha a alternativa correta. É a A. É quando ele misturar as substâncias 2 e 3. Gente, para ter pontes de hidrogênio entre substâncias diferentes, o que tem que acontecer? Para ter ponte de hidrogênio, você tem que ter H ligado diretamente a FON em uma molécula. Então, você tem que ter H ligado diretamente a FON, né, a F ou N em uma molécula, e na outra molécula tem que ter o F, o O ou o N. Então, o que acontece entre o 2 e o 3? Olha que interessante, ó. NO2, eu desmembrei, ó, é um N dupla O da ativa O. O álcool tem OH. Então, olha o que acontece. Você tem em uma molécula, que é no álcool, você tem H ligado diretamente a O. Na outra molécula, você tem oxigênio. Então, o que acontece? O H dessa molécula do álcool sofre uma força de atração pelo oxigênio do grupo NO2. Então, você tem, ó, H de uma, oxigênio da outra. Então, aqui você tem forças do tipo ligações de hidrogênio. Tá bem? Então, lembrando, em uma molécula tem que ter H ligado diretamente a F, O ou N, no caso tem HO, e na outra molécula o elemento F, N ou O. Tá bom? Então, as pontes de hidrogênio irão ocorrer entre os compostos 2 e 3. Alternativa A. Belezinha? Vamos lá, galerinha. Próxima questão. 55. Ele te dá várias substâncias aí e pergunta. Né? Ele te dá o metano, H2O, NH3, H2S e CO2. Bom, aí ele pergunta. Dentre as moléculas, aquela que apresenta ângulo de ligação 180 graus. Vamos lembrar. Para ser ângulo entre as ligações de 180, tem que ser uma molécula com geometria linear. Certo? Bom, vamos lá por alternativa. Ó. Letra A, água. H2O. O H tem um elétron só. O oxigênio, constando a tabela, da família 6A, ele tem 6 elétrons. Ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, o O compartilha um elétron com o lado esquerdo, outro elétron do lado direito. Bom, então estabilizou todos. O que acontece? Uma molécula formada por 3 átomos, a geometria molecular pode ser linear ou angular. Quando não sobrar elétrons no átomo central, linear. Quando sobrar, que é o caso aqui, ó, quando sobram elétrons livres no átomo central, geometria angular. Então, na geometria angular, o ângulo entre as ligações aqui, com certeza, não é 180. Letra B, CO2, que é o dióxido de carbono. Olha, o C e os 2 oxigênios. O oxigênio é da família 6A, ó, 2, 4, 6 elétrons. O carbono é da família 4A, 4 elétrons. Então, o O compartilha 2 elétrons aqui, mais 2 aqui. Assim, o oxigênio fica com 8, cada átomo de oxigênio fica estável com 8 elétrons, e o carbono tinha 4 elétrons, compartilhou mais 2, 6, mais 2, 8, todos estão estáveis. CO2, essa molécula é formada por 3 átomos. A geometria pode ser linear ou angular. Como não sobram elétrons no átomo central, a geometria é linear. Geometria linear, então o ângulo entre as ligações duplas é de 180. Alternativa B de bola. Belezinha? Uma questão bem tranquila de geometria molecular, galera. Vamos lá, próxima questão. Questão 56.
compartimento selado de volume invariável, então eu fiz o desenho aí, ó, compartimento fechado, invariável, é preenchido a 20 graus, com uma mistura dos gases propano e oxigênio. Então, ele vai colocar lá, propano e gás de oxigênio, em proporção estequiométrica para a reação de combustão completa. Não vou nem ler o resto. Se está falando que é uma reação de combustão completa, ó, composto orgânico, C3H8, vai sofrer uma combustão, queima, vai reagir com O2. Toda combustão completa de compostos orgânicos sempre, ouviu? Sempre vai liberar o quê? Gás carbônico e água. Então tá aqui, fiz a equaçãozinha e balanceei. Tá aqui os números do balanceamento, né? Deixei a equação balanceada. Ok. Uma faísca é fornecida à mistura, ocasionando a reação de combustão. O volume do líquido formado, bom, CO2, gás carbônico, é um gás. Então, no caso, o líquido formado só pode ser a água líquida. O volume do líquido formado é desprezível em relação ao volume total do compartimento. Beleza. Denomina-se P1 a pressão da mistura gasosa inicial. Então, P1 é a pressão gasosa inicial. Chama de P1. A pressão gasosa, ele quer saber a pressão gasosa, a pressão dos gases exercidos, né, lá no interior, após a reação de combustão completa. Ou seja, ele quer saber a pressão final. Bom, pressão, né, é proporcional ao número de mols. Quanto mais mols de substâncias gasosas lá dentro, maior a pressão. Então, vamos lá. Inicialmente, o que a gente tinha? Ele chamou de P1 a pressão da mistura gasosa inicial. Então, inicialmente, tínhamos 1 mol de propano e 5 mols de oxigênio. Então, um total de 6 mols gasosos. Então, a pressão que esses 6 mols exercem, ele chamou de P1. E aí, no final? O que nós vamos ter no final, galerinha? No final, a pressão gasosa final ele quer. Então, a água líquida não vai entrar na jogada, porque é líquido. A pressão gasosa, ó, depende do número de mols. Quantos mols gasosos nós temos no final? 3 mols. Ó, a pressão não é proporcional à quantidade em mol? Então, o que vai ser a pressão final? Não formou a metade da quantidade em mols? Ó, você tinha no começo 6 mols. No final, eu tenho 3 mols. Então, a quantidade em mol de gases no final vai ser a metade do que tinha no início. Então, se eu vou ter a metade da quantidade em mol, a pressão exercida final vai ser a metade da inicial. Então, a pressão final é meio que multiplica P1. Ou seja, a pressão inicial é P1, a final é a metade de P1, é meio vezes P1. Alternativa C. Então, eu tinha 6 mols, pressão P. No final, eu só tenho 3 mols, a metade de mols, a pressão exercida vai ser a metade. Beleza? Uma questãozinha que se o aluno enxergasse esse lance da pressão relacionada ao mol, daí para fazer aí tranquilamente, beleza? Vamos lá? Vamos lá, galerinha. Próxima questão, 57. A figura apresenta 3 beckers contendo separadamente volumes iguais de água destilada, que é o líquido 1, solução aquosa de fluoreto de sódio, ou seja, NaF dissolvido em água, e solução aquosa de glicose, ou seja, a glicose dissolvida em água. Considere os 3 líquidos, que os 3 líquidos tenham sido mantidos à mesma temperatura, de 60 graus. Então, os 3 líquidos estão a 60 graus, mesma temperatura. Nessas condições, as pressões de vapor desses líquidos são... Bom, ele quer saber a relação das pressões de vapores. Bom, o que é pressão de vapor? Vamos lembrar? É a pressão que o vapor exerce sobre o seu líquido, quando eles se encontram em equilíbrio. Então, resumindo, pressão de vapor é a pressão que o vapor exerce. Ou seja, quanto mais vapor eu tiver no recipiente, maior é a pressão de vapor.
Bom, a água destilada, galera, é a que possui maior pressão de vapor. Por quê? Porque é um solvente puro, não existe nenhum soluto lá dentro. Então, se eu não tenho... Porque quando eu coloco NaF, glicose, quando eu adiciono qualquer soluto a um solvente, essas partículas de soluto, elas vão fazer interações com as moléculas de água, ou seja, vão prender as moléculas de água. Então, as partículas de soluto que eu adiciono ao solvente puro, essas partículas vão prender as moléculas de água e vai dificultar a água passar para o estado gasoso. Então, vai ter, quando eu coloco um soluto na água, a quantidade de vapor de água é menor, a pressão de vapor diminui. Então, no caso, o recipiente 1, como é água pura, não tem nenhum soluto ali dentro para prender as moléculas de água, a água evapora mais facilmente. Se evapora mais facilmente, vou ter mais vapor, a pressão de vapor da água pura, da água destilada, vai ser maior. Beleza? Agora, e nas outras duas soluções? Bom, o que você tem que analisar? Quando a gente coloca um soluto na água, as partículas de soluto geradas, né? As partículas vão prender as moléculas de água. E digo mais, quanto mais partículas eu colocar de soluto, mais presas as moléculas de água ficarão. Mais difícil passar para o estado gasoso, então vai ter menos vapor, menor pressão de vapor. Então, vou ver, a solução que gerar mais partículas dispersas na água, mais difícil da água evaporar. Menos vapor, menor pressão. Então, vou ver das duas soluções o quanto de partículas cada solução vai produzir. Bom, a solução de NaF é um sal, é um composto iônico. Então, em água, você não vai ter NaF, ele vai estar dissociado, ele vai gerar Na+, F-. Olha a proporção, 1 para 1 para 1. Então, se eu tenho 1 mol de NaF, com uma proporção de 1 para 1, ele vai gerar 1 mol de Na+, e 1 mol de F-. Então, no final das contas, esta solução vai produzir 2 mol de partículas dispersas. Bom, a solução 3 é glicose. Glicose é um composto molecular, composto formado por ligações covalentes, não ioniza, não dissocia em água, não gera íons. Então, eu vou ter 1 mol de glicose no começo, 1 mol de glicose no final. Proporção de 1 mol para 1 mol. Então, no final, eu vou ter 1 mol de partículas de glicose. Bom, qual solução gerou mais partículas? Solução 2 do NaF. Então, esta solução 2, como gerou mais partículas, eu tenho mais partículas de soluto prendendo as moléculas de água, então, mais difícil da água evaporar, então vai ter menos vapor, a pressão de vapor da água vai ser menor. Então, a solução 2 é a que tem pressão de vapor menor de todas. A solução 1, como é água pura, pressão de vapor maior que todas. E a intermediária é a solução 3. Beleza? Tem uma dica aqui, galera, que trabalha as 4 propriedades. Então, as propriedades coligativas são pressão de vapor, pressão osmótica, ponto de congelamento e ponto de ebulição. Todas as propriedades coligativas dependem do P. O que é isso? Do número de partículas dispersas. Aí você vai alternando, ó. Quanto maior o número de partículas, menor pressão de vapor. O maior, começa com maior, aí vai alternando, ó. Maior, menor. Maior, menor e maior. Ou seja, quanto maior o número de partículas, menor pressão de vapor. Então, a solução 2, que gerou mais partículas, é a que tem menos pressão de vapor. Beleza? Alternativa A. Vamos lá. Próxima questão. 58. Uma questãozinha de cálculo, uma questão bem elaborada, galera. Uma questão
de nível médio para difícil. Ó, o boro é um micronutriente essencial para o crescimento de vegetais, porém pouco abundante nos solos brasileiros. Para a preparação de cultivos, os agricultores pulverizam caldas de ácido bórico no solo. O ácido bórico, H3BO3, olha o que ele disse. Ele falou que é um ácido monoprótico, que libera um próton. Próton é um H+, ou seja, monoprótico, ou que a gente chama também, né, de monoácido. Bom, então, se ele falou que é um monoácido, olha a equaçãozinha, ó. O H3BO3 vai liberar um único H+. De H3BO3, se você tirar um H+, o que sobra? Sobra H2BO3-, que é o ânion. Bom, ele falou que a massa molar do ácido bórico é 61,8 gramas por mol e deu a constante de ionização do ácido, chamado de Ka, 510 a menos 10. Uma calda foi preparada, colocando-se 12,36 quilos de ácido bórico em compartimento, adicionando água até atingir a capacidade de 1 metro cúbico. Lembrando que 1 metro cúbico são 1.000 litros. Consideramos que a água empregada apresentava pH próximo de 7, neutro. O pH da calda preparada era próximo de... Vamos lá. Para eu achar o pH da calda preparada, ó, como que a gente calcula pH? Menos log da concentração em mol por litro de H+. Então, eu vou ter que fazer um monte de cálculo aí para descobrir a concentração de H+ dessa solução. Vamos lá. Lá em cima, quanto ele colocou, galera? Então, vamos lá. Ele colocou 12,36 quilos. Multiplicando por 1.000, 12.360 gramas. Transformando em mol, porque eu preciso saber a concentração em mol por litro. Qual é o valor em mol de 12.360 gramas? Ele falou que a massa molar, olha lá, é 61,8 gramas por mol, ou seja, cada mol do ácido bórico, 61,8 gramas. Então, nós temos aí um total de 200 mols, né, de ácido bórico. Bom, eu tenho que transformar agora. Eu tenho que achar a concentração em mol por litro. Então, essa é a quantidade em mol do H3BO3. Bom, como que você acha a concentração? Pega o número de mols e divide pelo volume, em litros, né? Ó, concentração é mol por litro. Número de mols dividido pelo volume em litros. Número de mols, 200. O volume em litros, 1 metro cúbico, 1.000 litros. Então, a concentração do ácido bórico está aí, 0,2 mol por litro. Bom, isso é a concentração do ácido. Só que eu preciso saber a concentração de H+. Então, vamos lá. O que vai acontecer? Como o H3BO3 é um ácido fraco, porque, né, o ácido bórico, né, ó, se você fizer aquela continha, né, para os oxiácidos, número de oxigênios menos número de hidrogênios ionizáveis, né? O ácido bórico, ele é um ácido fraquinho, tá? Então, vai gerar um equilíbrio. Uma parte ioniza, né? A outra parte fica na forma de molécula. Bom, outra coisa que ele falou, galera, ele deu constante de ionização. Se deu constante é porque gera equilíbrio. Se gera equilíbrio é porque é ácido fraco. Beleza? Bom, então você tem que fazer uma tabelinha. Início, reage barra forma e equilíbrio. Bom, quanto que a gente tem no início, galera, de ácido bórico? 0,2 mol por litro. Bom, no início, no tempo zero, a reação ainda não ocorreu, então não gerou equilíbrio ainda, não formou produto ainda. Então, a quantidade inicial de H+ e de H2BO3-
é zero. Bom, ele não falou quanto reagiu, né? Se ele falasse, por exemplo, que o grau de ionização fosse de 1%, também não falou nada. Então, quanto reage? Quanto reage do ácido? X. Como a proporção é de 1 para 1 para 1, se aqui reagiu X, de H+ vai formar X e de H2BO3- vai formar X. Quanto que nós vamos ter no equilíbrio? No equilíbrio é o que tinha, 0,2, menos o que reagiu X. Nós vamos ter um total de 0,2 menos X. Reagente você subtrai, porque ele vai sendo consumido, ele vai diminuindo. Produto, que é o H+, aumenta, porque ele vai sendo produzido. Então, tinha 0, formou X, então no final nós vamos ter X, você soma. De H2BO3- também X. Bom, como ele deu a expressão da constante de equilíbrio, como que a gente tira o K, que é a expressão da constante de equilíbrio? É produto, sempre, toda constante. É a concentração dos produtos sobre concentração dos reagentes. É sempre a ponte sobre o rio, para não esquecer, tá bom? Então, vamos lá. A constante de ionização do ácido. Produto, ou seja, concentração do H+ vezes H2BO3-, produto sobre o reagente, que é o H3BO3. Bom, feito isso, vamos jogar os valores. Então, está aqui a expressão da constante. O Ka ele deu 5 vezes 10 a menos 10. Concentração de H+ no equilíbrio, né, porque a constante é constante de equilíbrio. Concentração de H+, X. Concentração do H2BO3- X. E a concentração do ácido H3BO3 é 0,2 menos X. Por que eu joguei só 0,2? Para efeito de cálculo, a gente pode fazer isso para ficar com contas mais fáceis. Por quê? Como são ácidos fracos, ioniza muito pouquinho. Então, o X, que é o quanto reage, é um valor muito pequenininho. Então, quando você fizer 0,2 menos um valor muito pequenininho, dá aproximadamente 0,2. Então, você pode desconsiderar esse menos X, porque o X é um valor muito pequenininho. Tudo bem? Então, eu só deixo o 0,2. Eu posso fazer para qualquer exercício que for equilíbrio, nessa quantidade for ácido fraquinho, você pode desconsiderar esse menos X, porque 0,2 menos um valor muito pequeno dá aproximadamente 0,2. Bom? Então, agora é só multiplicar em cruz. X² é 5 vezes 10 a menos 10 vezes 0,2. 5 vezes 0,2, 1. 1 10 a menos 10. Bom. Então, tirando esse ao quadrado, né? Joga tudo na raiz. Raiz quadrada de 1 10 a menos 10, 1 10 a menos 5. Então, nós descobrimos que o x é 1 10 a menos 5. O que é o x? Ó, o que é o x? Aqui, ó, o x, ó. É a concentração de quem? Do H+. Ah, então, a concentração de H+ é 10 a menos 5 mol por litro. Aí eu vou jogar na formulinha. Tudo isso para achar a concentração de H+. pH igual menos log da concentração de H+, menos log de 10 a menos 5. Então, ficaria assim, pH igual menos o log de 10 a menos 5 na base 10, né? Log de 10 a menos 5 é menos 5. Então, fica menos 5, pH igual a uma questãozinha. Eu achei, galera, de médio para difícil, uma questãozinha complexa que cobrou muitos conceitos aí para o aluno, tá bom? Vamos lá, próxima questãozinha. 59. Bom, quem lembra das reações básicas de polímeros? Era uma reação tranquila, era uma questão tranquila de polímero. As equações de reação a seguir referem-se à formação de dois polímeros empregados pela indústria de alimentos e embalagens. O isopor, usado para a confecção de bandejas e caixas, e o PET, usado para a confecção de garrafas. Bom, a fórmula estrutural do composto 1, se você observar, no composto 1, formou só o polímero, não formou mais nada. Quando o produto é só o polímero, né, nós dizemos que esse polímero ele é um polímero de adição. Na segunda reação, gerou como produto o polímero
mais alguma coisa, mais água, mais HCl. Quando gera o polímero e mais alguma coisa, é porque esse polímero ele é classificado, né, como um polímero de condensação. Bom, o que acontece com os polímeros de adição? Eles precisam ser, o monômero, né, que origina o polímero, eles precisam ser insaturados. Então, o que acontece? Ele deu a estrutura do polímero, né? Tem as valências livres aqui. Então, o monômero que originou tinha uma ligação dupla. Onde? Entre os dois carbonos que estão com as valências livres. Então, antes de ter as valências livres, o que existia entre aqueles dois carboninhos? Existia uma ligação dupla. Então, esse é o monômero que originou o polímero. Por quê? O que acontece com os polímeros de adição, galerinha? Se você observar, vou pegar lá, fazer aqui embaixo. Ó. O que acontece com os polímeros de adição? Então, tá aqui, ó, CH2, dupla, CH e benzeno. Então, eu tenho N monômeros. O que acontece? A ligação se quebra, ó, o restante fica igual. Nem estou obedecendo os ângulos aqui entre as ligações. Só para você entender. Tá aqui. Quando quebra essa ligação, fica uma valência livre antes, uma valência livre depois. Para quê? Para encaixar ali outras moléculas iguais a essa. Então, por exemplo, aqui vai entrar outra igualzinha, ó. Vai quebrar a dupla, vai ficar simples. Então, as moléculas vão quebrando a dupla e elas vão se enquadrando uma nas outras, formando uma grande estrutura. Então, o monômero está lá. Era só lembrar que entre os dois carboninhos aqui, ó, existia uma duplinha. Então, o monômero, CH2, dupla CH, ligada a benzeno. Ficaríamos apenas com a alternativa D e E. Já, né, ele quer saber a classificação da reação 2, como formou o polímero mais alguma coisa. Se fosse só o polímero de adição. Como formou o polímero mais uma outra moléculazinha pequenininha ali, é porque é um polímero de condensação, alternativa D. Vamos lá. Próxima questão, galerinha. Última, 60, uma reação de... Uma questãozinha de reação orgânica. Ó, em um experimento para identificação de compostos orgânicos, foi empregado o chamado reagente de Tollens, uma solução aquosa de hidróxido de diamim-prata, em que a prata encontra-se no estado de oxidação mais 1. Então, ele falou lá, ó, você tem Ag+. Em um tubo de ensaio, esse reagente foi misturado com um composto orgânico oxigenado. Ele não fala qual. Aqui, um composto oxigenado. O tubo foi aquecido e, como resultado, observou-se a formação de um espelho de prata metálica. Por que formou um espelho de prata? Porque aqui, ó, o Ag+, era aquoso, estava em solução aquosa. Como formou prata metálica? É porque formou Ag sólido. Prata metálica, NOx 0. Então, qual a conclusão? Que nessa reação, para formar prata metálica, ó, a prata vai de +1 para 0, o NOx. O que ela sofreu, galera? Ela sofreu uma redução. Se ela sofreu redução, é porque o composto que reagiu com ela sofreu a oxidação. Se alguém reduz, está recebendo elétron, alguém está doando, alguém está oxidando. Quem que oxida, então? O composto. Então, o composto oxigenado sofre uma oxidação e produz, como produto, né, olha lá, gera um ácido carboxílico. O que o aluno tinha que lembrar? Qual é a função orgânica que, quando sofre uma oxidação, gera um ácido carboxílico? O aluno teria que lembrar que é um álcool primário. Lembra do etanol? Ó? A gente fala sempre nas reações, ó, álcool primário. Etanol. Quando oxida, gera um aldeído. Geraria o etanal. Depois o etanal, quando oxida novamente, gera
o ácido etanóico. Por isso que a gente diz que o vinho, né, o etanol presente no vinho, azeda, porque vira ácido acético, que é o principal componente do vinagre. Então, nós dizemos que álcool, o aluno tinha que saber que quem é que oxida gerando ácido carboxílico? Álcool primário. Ele oxida, vira aldeído, o aldeído oxida e gera ácido carboxílico. Ah, professor, tem álcool? Tem, na alternativa C. Poderia ser um álcool composto oxigenado? Poderia, mas não foi reduzido, ele foi oxidado. A gente tiraria a letra C. Bom, letra D, cetona não, E, éster não, A, éter não. Ah, então se não foi álcool, quem sofreu oxidação para gerar um ácido carboxílico só pode ter sido quem? Um aldeído, alternativa B, um aldeído que foi oxidado. Belezinha, galera? Espero que vocês tenham gostado. Vou postar lá no meu canal, né? E vou postar também as questões específicas, questões abertas, tá bom? Obrigado, abraço, fiquem com Deus.